Salve alvinegros e alvinegras, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom, meus amigos, depois de uma semana maravilhosa que nós tivemos, eis que hoje, domingo 25 de agosto de 2024, é dia de jogo do nosso glorioso, por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Partida às 16 horas em Salvador, na Arena Fonte Nova contra o Bahia, partida fora de casa, valendo a manutenção na liderança, né? Onde assistir? Bom, pessoal, esse jogo vai ter transmissão da TV Globo aberta para algumas regiões do país, aí você vai ter que ver se na sua região vai estar disponibilizado, e para o Brasil todo pelo Premiere, né? Aí seja na sua assinatura de TV fechada, seja pelo streaming ali do Globoplay, né? Ou pelo aplicativo de celular também. São as possibilidades de você assistir o jogo do nosso glorioso. Agora algumas notícias importantes para esse jogo do nosso Botafogo. Assim como esperado, né, depois dessa sequência de jogos, principalmente os últimos 3 jogos pesadíssimos ali, 2 contra o Palmeiras e 1 contra o Flamengo, era esperado que tivesse uma rotação no elenco no próximo jogo, né? Ainda mais depois de uma classificação dificílima ali na Libertadores, muito desgaste físico e mental. Então, para não correr risco de estourar ninguém, era necessário, né, para a sociedade brasileira ter uma rotação do elenco. Inclusive, alguns estão suspensos, vão acabar sendo poupados pela regra, né, dos cartões amarelos ali, não somente pela vontade do Arthur Jorge e da diretoria do Botafogo. Esses jogadores que estão suspensos para essa partida são o Matheus Ponte, nosso lateral direito, Alexander Barbosa, nosso zagueiro, e o Savarino. Aí dúvida. Temos dúvida em relação ao Cuiabano, da luxação do ombro, né? Eu tinha até feito um short ele falando que ele ia fazer os exames na sexta-feira, exames de imagem, exames mais embasados. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo não saíram notícias falando se teve alguma gravidade nessa luta. A princípio foi uma luxação no ombro, né? Ele numa entrevista depois falou que tinha sido algo tranquilo, tinha botado o ombro no lugar, mas ia fazer exames para garantir, né? Para não correr risco de piorar. Isso é uma coisa mais séria sem ele saber. Mas não tem muita certeza se ele vai jogar. Porém, duas excelentes notícias. Uma, Marçal viajou para Salvador, então acredito que deva jogar. Se não de titular os 90 minutos, mas imagino que pode revezar com o Hugo ali, talvez meio tempo para cada, ou 60 minutos para cada, mas eu particularmente torço que o Marçal jogue os 90 minutos, né? Que o Hugo não dá para confiar muito. E a outra excelente notícia, acho que a melhor, foi a confirmação que o Luiz Henrique não teve lesão nenhuma. Ele saiu no jogo contra o Palmeiras por desgaste muscular mesmo, cansaço. Aí para não arriscar tanto comprometer a convocação dele para a seleção, né, que por muito mérito ele foi convocado o melhor jogador do Brasil em atividade de futebol brasileiro no ponto de vista. Nada mais justo, e para não correr risco de estourar, ele acabou saindo ali no intervalo do jogo contra o Palmeiras para Libertadores e treinou normalmente na sexta-feira, no sábado, então deu até uma entrevista para o Seleção Sport TV na sexta-feira. Eu fiz um vídeo, inclusive, vou postar ele. Não sei se hoje ou amanhã. Bem interessante. E falou que tá zero bala para esse jogo de hoje contra o Bahia. Então, eu não sei, né, se o Arthur Jorge vai poupar ele pela sequência de jogos, mas se o Arthur Jorge quiser, ele tem condição de começar como titular mesmo. Ele tá 100% fisicamente. Então, essa é uma excelente notícia para nós ali, que mesmo com um time misto, né, ter o Luiz Henrique ali em condições é excepcional, né? O cara que resolve em um lance, ele resolve, seja com gol ou com assistência. E assim, algumas alterações aqui que a gente pode ter nessa escalação. Tietchan na lateral direita, né? Levando em conta que o Matheus Ponte está suspenso e não temos outra alternativa. Improvisação do Tietchan na lateral direita. Eu acho interessante até a nível de... No jogo contra o Flamengo, se não me engano, que ele entra no segundo tempo como lateral direito e muito seguro, muito bem. Anula, né, completamente o Bruno Henrique, né? Do Bruno Henrique chororô ali, né? Aí o Marçal viajou e está em condições, então se ele conseguir jogar os 90 minutos para mim, excelente. Também caso o Cuiabano também não consiga aí, também o Cuiabano pode ser poupado também, né? Mesmo que o Cuiabano tiver em condições. Se o Marçal estiver bem, pouco o Cuiabano também, tem uma sequência muito desgastante em um jogo em cima de jogo, dá uma relaxada pro Cuiabano. E tem a possibilidade da entrada do Oscar Romero, né, no meio campo ali,
poupando alguns, caso poupe alguns jogadores. E o Matheus Martins, né? O Matheus Martins que tem sido reserva direto, imediato ali, tem entrado, tem jogado muito. Entrado no segundo tempo, tem resolvido os últimos jogos. Contra o Flamengo foram 2 gols. E contra o Palmeiras agora uma assistência e uma pré-assistência, né? Também participou diretamente dos 2 gols sobre o Palmeiras no último jogo. Então isso entrando no segundo tempo. Então isso é muito bacana também ver ele como titular, né? Agora que ele está em excelente fase, o Matheus Martins. E assim, meus amigos, de forma geral, eu acredito no nosso elenco, eu vejo condições do Botafogo, mesmo sendo um jogo difícil, o Bahia tem um bom time. Não vencemos eles, é um dos poucos times que nós não vencemos nesse ano. Acabamos perdendo 2 partidas e um empate, aí fomos eliminados por eles, né, na Copa do Brasil. Então meio que um tabuzinho ali de 2024, jogo com o Bahia, então um jogo difícil, na casa do Bahia lá na Fonte Nova. Mas assim, jogar time misto, jogar fora de casa, cansaço, calendário, tudo isso não é o que mais me preocupa. A minha preocupação tem um nome, que se chama Lucas Halter. Eu vi que o Lucas Halter tem chance de ser titular. Isso pra mim é de tirar o sono, viu? Porque é sem condições, meus amigos, assim, eu não sei vocês, mas particularmente pra mim o Lucas Halter não era pra entrar em campo mais como esse Botafogo. Mesmo levando em consideração o Barbosa está suspenso, eu acho que seria justo também pensar em um descanso pro Bastos também, que tá também jogo em cima de jogo ali. Mas assim, outro detalhe, o Pablo também não viajou, né? Pablo no seu pós-doutorado de medicina ali, que nunca fica em condições de jogo. Seria uma possibilidade se ele pudesse participar desse jogo, né? Mas não viajou. Eu li que está sendo preparado para o jogo com o Fortaleza. Mas assim, meus amigos, eu particularmente, se é para poupar os 2 zagueiros, improvisa Danilo Barbosa na zaga, teste o Segovião. O Segovião nunca foi testado ainda há muitos meses. Teste Segovião, Danilo Barbosa, testasse algum guri da base, porque eu não acredito que algum desses caras seja pior que o Halter. Que assim, meus amigos, eu trouxe uma estatística assustadora para vocês na nossa derrota com o Juventude, que assim, nossas últimas 9 derrotas com o Arthur Jorge, 8 o Halter tava. É um negócio assim absurdo. Um negócio que você pensa também, é quase como se já começasse 1-0 para o adversário quando o Halter tá, porque é um cara que no mínimo erro ele já perde o psicológico, e quando ele comete erros mais pesados, é gol do adversário. Não tem meio termo, não tem trave, não tem goleiro fazendo milagre, salvando em cima da linha. Halter errou de forma grosseira, é gol do adversário. Tem sido assim sempre. Então, primeiro é um cara que não podia entrar. Mas é complicado, né? Não é. Eu não acharia errado. O Barbosa já tá fora, que tá suspenso, né? Mas eu não acharia errado poupar o Bastos também. Deve ser um idioma, mas só que é o que eu falei, testar Segovião e Barbosa, Danilo Barbosa improvisado. Pega alguém da base, faz alguma coisa, mas Halter de titular não dá, cara. É isso que mais me preocupa. Em um jogo grande, um jogo contra o bom time do Bahia na casa deles. Mas minha maior preocupação é Halter. Todos os outros aspectos ali, eu acho que o Botafogo tem condições de superar, inclusive para buscar uma vitória. É um jogo difícil, mas eu acho que uma vitória que seja de 0-0, não uma vitória dando baile, uma vitória resolvida no detalhe ali, levando em conta a complexidade do jogo. E também tem um ponto também, né? Não sei se o Bahia vai jogar com o time com força máxima ou vai poupar, porque eles vão ter a Copa do Brasil também, né? No meio de semana. Mas eu acho difícil poupar porque eles descansaram, né? Diferente do Botafogo, que teve o jogo da Libertadores lá na quarta-feira, eles descansaram. Então, eu acho que é capaz de eles virem com força máxima, assim. Não vejo muita possibilidade deles entrarem com um mistão pensando na Copa do Brasil, porque eles descansaram uma semana. Então eles devem vir com o que tem de melhor. E complexidade de tudo, mesmo com improvisações, com escalação bem diferente, mas é Halter que mais me preocupa. O resto eu vejo totais possibilidades do time encaixar e fazer uma boa partida, mas Halter não dá. Inclusive, o GE divulgou uma provável escalação do Botafogo para o jogo com o Bahia, que seria algo como John no gol, Tietchan improvisado na direita, né? Hugo ou Marçal na lateral esquerda, Bastos e Halter.
Aí no meio campo, Gregory ou Danilo Barbosa com o Marlon Freitas. Aí no quarteto ofensivo, Oscar Romero, Thiago Almada, Matheus Martins e Igor Jesus. Ou Tiquinho Soares no lugar de Igor Jesus. Ali. Essa foi mais ou menos a escalação que eu já acredito que possa ser algo próximo disso. E assim, meus amigos, no geral, sem Halter, pra mim a gente tem mais chance de buscar uma vitória no Bahia, mas agora com Halter é complexo, cara, porque sempre a gente toma gol com os caras na zaga. Aí você começar atrás, fora de casa, eu torço muito que eu queime a língua, assim, eu não sou daqueles que vai torcer contra, só pra depois do jogo eu vim bater na mesa e falei, tá vendo, tava certo, Halter porcaria não era pra ter entrado. Deus queira que ele faça uma partida brilhante, meta um gol de cabeça de escanteio, não cometa nenhum erro e queime minha língua. Eu torço muito que isso aconteça, sinceramente. Eu não acredito nem um pouco nisso, mas se acontecer, espetáculo. Queime minha língua que eu esteja errado aqui, o cara faz uma partida magistral ali contra o Bahia, mas é difícil. Pra mim, ele não deveria entrar mais em campo. Mas assim, enquanto a gente não... Nosso elenco é espetacular ali, mas tem essas falhas na parte defensiva, que é um zagueiro de confiança, reserva e o lateral direito. Ele vem improvisar o Tietchan. Nessa improvisação do Tietchan acho que até não dá muita dor de cabeça. O Tietchan acho que dá conta da lateral direita nesse momento ali. Agora é o Halter que não me desce. Mas assim, vamos torcer. Torcer ali Pra mim, tirando o Halter, o Botafogo tem condições de buscar uma vitória sobre o bom time do Bahia. Um jogo difícil lá. Não é jogo ganho. Mas a gente tem que tentar buscar. Buscar manter a rotação alta do time ali nessa sequência espetacular que tem tido. De resultados, a classificação da Libertadores ali, o time está bem alta e tendência é melhorar ainda mais ali. Torcer também para o nosso ataque ser brilhante, né? Isso não é impossível de acontecer. Torcer para a gente ter uma margem de gols para mesmo com a possível M que o Halter fizer, a gente ainda tentar buscar essa vitória, né? Mas é um jogo complexo, mas tirando essa parte de Halter, eu acredito no possível vitória do Botafogo. Com dificuldades, às vezes no detalhe, mas eu acredito na possibilidade de vitória do nosso glorioso hoje. Outro detalhe também é a arbitragem do Ramon Abate-Abel. Um árbitro que já ferrou com a gente desde o ano passado algumas vezes, mas torcer para seja uma arbitragem justa. Não quero ser favorecido, não. Nem que ferre com o Bahia pra gente ganhar na mão grande, não é isso não. Quero que seja justo. Não ferre ninguém e haja da melhor forma possível dentro das regras do futebol. Então é isso, meus amigos. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam, concordam, discordam. Então, eu tô feliz, tô animado pro jogo. Como eu falei, que me irrita esse negócio do Halter, mas assim, no restante, eu tô confiante que a gente tem elenco, a gente tem time, tem futebol. Pra mesmo num jogo difícil contra o Bahia na casa dele, a gente ter condições de sair com uma vitória. Tô confiante para essa partida e só qualquer daqueles é esse Halter na zaga ali. No restante ali, tô bem confiante que, mesmo sendo difícil, que seja de 0-0, de 2-1 ali, mas que a gente tem condições de buscar uma vitória sobre o Bahia lá. Todo respeito ao Bahia, que tem um time muito bom e que provavelmente vai brigar até o final do campeonato, no mínimo pelo G4 ali. Então é isso. Grande abraço a todos vocês. Vamos torcer pela vitória do nosso glorioso nesse domingo ali para continuar nessa sequência magnífica que tá. Essa fase espetacular ali. Claro, manter no topo da tabela do Brasileirão, né? Então é isso. Grande abraço a todos vocês. Não se compara, é diferente. Saudações alvinegras. Valeu!